Eu te oferecerei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Salmos 116, verso 17. Irmãos, isso precisa ser o resultado da experiência da graça divina de cada cristão. Senhor, sou teu servo, filho da tua serva. Tu me livraste das minhas cadeias. Verso 16. Sendo libertos da escravidão espiritual e feitos servos do Deus vivo, devemos e iremos louvar ao Senhor enquanto tivermos algum fôlego. A ação de graças deve sempre ocorrer em paralelo com a oração, em conexão com a Igreja de Deus. O que é verdade para o indivíduo é verdade para os indivíduos reunidos como uma entidade corporativa. Não há uma verdadeira Igreja de Deus na terra, mas apenas aquela que tem motivos abundantes para dizer: eu te oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor, como está no verso 17. E cometeremos um grande erro se, ao mantermos nossos dias de oração e clamarmos a Deus, não os tornemos os mesmos dias de louvor e bendizermos seu santo nome pelo que recebemos. Davi, me parece, neste versículo, se destacar em relação a muitos, pois há alguns que dirão: eu continuarei a orar. Sim, diz Davi, mas te oferecerei sacrifícios de ações de graças. Outros dirão: nós nos encontraremos e sofreremos com o triste estado de Sião. Falaremos uns com os outros sobre as deserções dos fiéis, a falta de piedade e santidade, a superficialidade da piedade, a heresia de grande parte da doutrina que é pregada e o mundanismo que é vivido por muitos. Sim, dizia Davi, e irei com vocês também, me confessarei e me humilharei perante Deus, mas também oferecerei sacrifícios de ações de graças. Há uma tendência na Igreja de Deus de tocar muito mais com as cordas dissonantes do coração do que com as que ainda permanecem afinadas. Davi não esqueceria o quanto havia de errado. Ele seria um dos primeiros a se humilhar perante o Senhor. Estaria entre os primeiros a se unir a Jeremias e dizer: ah, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Consta em Jeremias 9:1. Mas ainda assim, ele delibera sobre isso. Ele declara isso diante de todos os que chegam: eu te oferecerei sacrifícios de ações de graças. Agora, eu quero que vocês, queridos irmãos, se em algum momento vocês se sentiram inclinados a espalhar a palavra de desânimo, ou mesmo a palavra mais amarga de censura por toda parte, sobre esta igreja e aquela igreja e a outra, e sobre este povo de Deus e o outro povo de Deus, em vez disso, cheguem à resolução do salmista que agora está diante de nós e digam: com todas as falhas da igreja e com todas as nossas, com tudo o que há para lamentar e tudo o que há para confessar, ainda assim, não deixaremos isto de lado, ofereceremos sacrifícios de ações de graças. Eu tomo minha decisão esta noite e faço isso por 4 motivos. Primeiro, porque acredito que isso é devido a Deus. Em segundo lugar, porque acredito que é bom para mim. Em terceiro lugar, porque acredito que é encorajador para meus companheiros de trabalho. E em quarto lugar, porque penso que é um dos auxílios para a concretização do propósito que almejamos. Em primeiro lugar, queridos amigos, oferecerei sacrifícios de ações de graças porque são devidos a Deus. Aconteça o que acontecer, não deixe Deus ser privado do seu louvor. Suponha que seja verdade que os ministros não são fiéis. Deus não terá glória? Suponha que seja verdade que muitos dos membros da igreja cristã não são o que professam ser. Devemos deixar de glorificar a Deus por causa disso? Porque se ele é roubado de sua glória por ministros ou outras pessoas, mais razão pela qual aquele que o ama deve e deveria diligentemente dedicar-se ao seu louvor e seriamente oferecer a ele sacrifícios de ações de graças. Pois apesar de todas as visões sombrias que podem ser consideradas a respeito do evangelho no mundo, temos de lembrar que devemos louvar a Deus por haver um evangelho.
Ele poderia ter deixado o mundo não apenas no paganismo, mas sob a interdição da perdição eterna. Poderia ter nos deixado sem um evangelho para pregar, sem uma maneira de escapar de sua ira, com nada diante de nós, como os filhos do pecador Adão, a não ser voltar ao pó vil de onde surgimos, e então descer com a serpente ao lugar onde ela carrega a ira de Deus para sempre. Eu me regozijarei e bendirei a Deus enquanto tiver algum fôlego, por existir um evangelho, um Deus encarnado, um sacrifício expiatório e por existir um Salvador eterno. Se não tenho mais nada pelo que me alegrar, vou bendizê-lo por essas palavras um dia serem possíveis. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Que um dia essas palavras estejam no âmbito de nossa compreensão, que sejam uma realidade em nossa vida e que nossos lábios tenham o privilégio de expressá-las. Oferecerei a Ele sacrifícios de ações de graças. Eu vou agradecer a Ele porque, apesar de todos os pecados e enfermidades de sua igreja, Deus tem nos suportado. Cristo não entrou com pedido de divórcio ainda. Às vezes, falamos contra a igreja e muito bem o fazemos, incluindo a nós mesmos nela. Nunca podemos deixar de nos incluir nela. Existem muitas falhas e muitos fracassos, mas, apesar de tudo isso, a Igreja de Deus na Terra é a noiva de Cristo. E se Ele pode suportá-la, acho que devemos fazer isso também. Se Ele ainda a ama, se ainda, apesar de todos os seus defeitos, é por meio dela que seus filhos espirituais nascem no mundo, se Ele diz que odeia o divórcio, não cabe a nós nos separarmos dela. E como alguns fazem, agir totalmente independente da Igreja, como sendo algo que Deus certamente abençoará. Acho que é mais provável que traga resultados espúrios. Contudo, o que é feito em conexão com a igreja visível, na devida ordem, e segundo a maneira do Senhor, honra a igreja, e Deus deseja que a esposa de Cristo seja honrada, assim como Cristo, o Rei. Amados, agradeço a Deus e continuarei agradecendo, enquanto eu viver, por Ele suportar sua igreja. O Espírito de Deus não saiu dela. Ainda existem os vivos em Sião. Suas orações ainda sobem. Seus louvores ainda são recebidos. Existe uma igreja de Deus no mundo. Sim, bendito seja o nome dele por isso. E agradeço a Deus, amados, que o Evangelho está preservado entre nós. Eu acredito que em muitos púlpitos ele é pervertido, racionalizado, até que sua própria alma se vá. Sabemos que em algumas igrejas o ritualismo, de um lado, apagou o Evangelho, e o racionalismo, de outro, quase o enterrou. Mas apesar de tudo isso, o Evangelho nunca foi pregado de forma mais verdadeira do que é agora. Se alguém deseja ouvir o Evangelho, pode ouvi-lo nesta terra, e ouvi-lo distinta e claramente também, pois muitos correm de um lado para outro e o conhecimento a respeito de Deus aumenta na terra. Por tudo isso, vou oferecer a Deus sacrifícios de ações de graças. E eu vou agradecer a Ele porque, apesar de todo o torpor dos tempos, provavelmente existe mais evangelho no mundo do que nunca. Ora, nos dias dos apóstolos, provavelmente não havia uma Bíblia no mundo comparada às dezenas de milhares que existem neste momento. A invenção da imprensa foi uma grande bênção para a igreja. Você sabe que, em nossa própria história inglesa, um homem teria empregado quase um ano de trabalho para comprar uma Bíblia. E agora pode-se tê-la quase como um presente. E dificilmente há uma língua sob o céu para a qual a Bíblia não foi traduzida. E as cópias caem tão abundantemente como folhas de frondosas florestas por todas as terras. Ó, bendito seja Deus! Eu oferecerei sacrifícios de ações de graças, não importando o que qualquer outra pessoa possa fazer. Também agradeço a Deus por termos superado os tempos sombrios da igreja. Ó irmãos, se mais uma vez tivermos de ficar sob o poder de um tirano e fosse passível de morte, crer em Jesus Cristo e de prisão, falar uma palavra em nome de Cristo, deveríamos começar a suspirar e chorar por esses tempos. Mas esta noite não estou parado perto de uma fogueira na Escócia, entre as colinas de algum vale escuro, lendo minha Bíblia pelo brilho de um raio de lua ou conversando
compactuantes, armados, que estão prontos para guardar suas vidas com espadas para poder cultuar a Deus. Estamos na terra onde quem quiser falar de Jesus pode fazê-lo. Não há ninguém para nos impedir, ninguém para nos assustar. Eu oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor, como está no Salmo 116, verso 17. Mais do que isso, temos visto nesta igreja, e nossos irmãos em muitas outras têm visto, que o Senhor ainda está operando. O evangelho pregado hoje salva almas, como fazia no passado. Caso não vejamos 3.000 tocados com um sermão apenas, ainda assim, aquele que fala a vocês agora pode contar os convertidos sob seu ministério, não apenas aos milhares, mas às dezenas de milhares. Pois de acordo com meu conhecimento pessoal, quer conversando com eles, quer por carta deles, soube que muito mais do que poderiam ser contados em 20.000 foram trazidos a Jesus, não só aqui, mas em outros lugares através desse ministério. E eu sei que em nossos próprios colégios, os homens treinados em nossas próprias igrejas tiveram o privilégio de trazer para a igreja de Deus muito mais do que 10.000 almas com as quais Deus os abençoou. O reino cresce, não é como gostamos, mas ainda assim devemos ser agradecidos a Deus por ele crescer em absoluto. Poderia ter sido diferente. Oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. E mais uma vez, faremos isso porque ele está pronto para fazer muito mais. Deus está pronto para converter milhões em vez de milhares. E quanto a isso, ele nos deu uma promessa que temos tanto prazer em cantar. Como diz o hino, meus lábios cantam um novo cântico, fundado em amor. Por toda a graça que ainda não provei, dou glórias a ti, meu Senhor. Glória a Deus pelo que ele vai fazer. Batam palmas, ó santos do Deus vivo, pois ele está prestes a ganhar as nações para Jesus. Etiópia e a terra de Sinde, e os habitantes dos desertos da Arábia, eles virão e se prostrarão diante do Senhor. A alegria dos últimos dias será tão grande que podemos muito bem antecipá-la e começar a nos regozijar nela agora. Como o agricultor se regozija com a colheita esperada, assim daremos um grito de alegria, porque a colheita é certa. E se demorar, é porque pode ser maior quando vier. Oferecerei sacrifícios de ações de graças. Deixe os outros fazerem o que quiserem. Vejam, isso é porque tudo isso é devido a Deus. Nós devemos ações de graças a Ele. A segunda coisa é porque é bom para nós mesmos. E é claro, porque sempre é bom para nós mesmos sermos justos. Bom para nossas almas cumprir bem um dever. É apenas para louvar a Deus e é uma das obrigações dos santos louvar o nome de Deus. Portanto, é bom para nós mesmos. Se não louvarmos a Deus, nos pegaremos ficando amargos e taciturnos. Um homem que não louva a Deus não é muito querido, e então ele fica com uma disposição desagradável e amarga, da qual peçamos que o Senhor nos salve. Há uma pessoa que não consegue olhar para nenhum trabalho que seja feito, exceto como uma gralha ou um macaco para despedaçá-lo. Existe um reavivamento? Oh, sim, isso é mera emoção, ele diz. Existe uma igreja com um grande aumento de membros? Sim, há muitas igrejas e elas se reúnem bastante, isso e aquilo, e todo esse tipo de coisa, mas eles não são rigorosos o suficiente em sua disciplina. Há um jovem que foi levantado por Deus para agitar uma cidade do interior, ele diz, ah sim, eles sobem como um foguete e caem como um pedaço de pau. Esse é o estilo que se pode aprender facilmente. Não acho muito difícil ser um crítico desagradável. Pode-se aprender a ser assim com facilidade e muito rapidamente. Agora, para manter a doçura de nossas almas, ofereceremos sacrifícios de ações de graças apenas para evitar que esta substância azeda, este fermento horrível, nos torne como alguns são, um pedaço de amargura. Louvemos e bendigamos ao Senhor. Algumas vezes me senti como um Quaker, que ao ouvir um homem xingar, disse-lhe, xingue, amigo, livre-se de todas as coisas nojentas que você tem em sua alma, pois você nunca poderá ir para o céu enquanto tiver isso em você. Põe isso para fora o mais rápido que puder.
E a melhor maneira de nos curarmos da amargura é oferecer sacrifícios de ações de graças. A ação de graças, às vezes, também cura a impaciência. Às vezes, em nosso zelo, realmente desejamos poder subir ao trono de Deus e controlar as coisas melhor do que Ele. Pensamos apenas de modo imediatista. Não estamos satisfeitos com as coisas à medida que elas avançam. Queremos empurrar a igreja à nossa frente, puxar o mundo atrás de nós e fazer em um dia o que normalmente leva um século para ser realizado. Algo muito apropriado quando não se vai muito longe. Contudo, quando agradecemos e bendizemos ao Senhor, isso mata a nossa impaciência, evita que caiamos em especulações pouco práticas, permite-nos, com paciência, possuir a nossa alma e seguir em frente com a obra de Deus, deixando os resultados com Ele, que conhece melhor os tempos e as estações do que ousamos supor saber. Contudo, irmãos, se vocês entrarem em um estado destrutivo crítico, a sua alma está triste e pesada, e vocês estão lendo todos os livros que predizem que o papado vai dominar a terra, e vocês vão para a cama à luz do dia, pensando que o sol está se pondo. Consiga alguém, consiga principalmente o poder divino para ajudá-los a cantar, para ajudá-los a louvar a Deus. Se vocês pudessem colocar o ar bom em seus pulmões pela oração, e então respirá-lo novamente em uma poderosa explosão de louvor. Nada é tão bom para um homem quanto louvar a Deus. O homem que ora, mas nunca louva, não tem apenas o espírito de um pedinte, mas um espírito pedinte. Se estivermos sempre pedindo algo a Deus e nunca agradecendo o que recebemos, o Senhor pode muito bem nos dispensar e dizer: não lhe ouvirei mais. Você está sempre implorando, mas nunca me agradece. Se você não é grato pelo que lhe dou, também não será pelo que darei. Come to